5 anos morando aqui no Canadá. Será que mudou muita coisa desde quando eu cheguei? Neste vídeo eu vou falar um pouquinho mais das minhas expectativas quando eu ainda estava lá no Brasil pensando em morar aqui no Canadá e da minha vida. 5 anos depois que eu cheguei aqui no país. Inclusive, eu já fiz um vídeo semelhante a esse quando eu completei 2 anos morando aqui no Canadá. Neste vídeo eu abordei sobre 6 pontos que eu acho relevante de você que está pesquisando sobre a vida no país, saber um pouco mais antes de chegar aqui, e eu vou deixar o link na descrição. Vamos falar sobre esses 6 pontos também neste vídeo e eu espero que o conteúdo seja útil para você. Que os pontos que eu fale aqui façam com que você reflita um pouquinho mais em relação à vida aqui no Canadá. E inclusive este é um momento muito importante para mim, completando 5 anos aqui no Canadá, e foi justamente neste momento que eu recebi aqui, ó, o meu cartão de residente permanente do país. Lúcia, 5 anos demorou? Sim, a minha jornada de imigração, ela demorou 5 anos. E este é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. A imigração. A minha expectativa é que o meu processo fosse completamente diferente do que foi. Mas também, quem poderia imaginar que teríamos uma pandemia no meio desse percurso? Então, realmente o meu processo de imigração, em partes, ele foi afetado com a pandemia, em partes porque eu não tinha, na época, o conhecimento que eu tenho hoje. Então, se eu pudesse começar de novo, é claro que o meu processo ele seria completamente diferente, a começar do fato de fazer o teste de proficiência no Brasil, a começar também pelo fato de não fazer o college aqui no Canadá. É obviamente que eu só consigo pensar desta forma porque eu estudei muito sobre imigração depois de chegar no Canadá. É óbvio que analisar com a cabeça que eu tenho hoje, depois de ter passado por todas essas experiências, é muito fácil. Infelizmente, a Lúcia lá de 2019 não tinha esse conhecimento e eu segui pela via que todo mundo estava seguindo. E infelizmente, óbvio, eu sofri na pele o reflexo disso. E a minha jornada realmente foi muito dura. Eu, de fato, tive sorte, sim, eu acredito que essa é a melhor palavra para descrever o que aconteceu no meu processo de imigração, que foi uma oportunidade por causa da pandemia. Eu apliquei pelo programa TR to PR Pathway, que foi uma política pública, não foi nenhum programa, foi uma política pública para ajudar as pessoas que estavam trabalhando no Canadá no meio da pandemia. É claro que a sorte, o que é a sorte? A sorte, na verdade, ela ajuda os que estão preparados. E no momento, eu definitivamente estava preparada para qualquer oportunidade que surgisse no Canadá para as pessoas que estavam aqui. Então eu já estava com a minha equivalência de diploma pronta, eu já estava com o meu teste de inglês pronto, eu já tinha a questão da comprovação financeira, eu estava no processo de terminar o college, então eu estava armada para qualquer situação que acontecesse, eu iria abraçar essa oportunidade. E assim foi. Surgiu a oportunidade da política pública, eu abracei essa oportunidade. Lúcia, uma pergunta que até surgiu no Instagram. Se não fosse pela política pública, por qual caminho você seguiria? Então, talvez se você não me seguia nessa época lá no Instagram, você não assistiu os conteúdos que eu falei sobre isso aqui no canal, naquele momento eu já estava estudando o francês. Então eu já estava estudando o francês, eu fiz a prova do IELTS e eu já estava com o curso da professora Janete, que inclusive é um curso que a gente sempre recomenda aqui para vocês, é do 0 ao CLB 7, é um curso completo para quem tá no zero, assim como eu estava, né, para conseguir alcançar essa nota tão valiosa no francês nos processos de imigração. Então, se você está nessa jornada de imigração, saiba que o francês ele é muito importante, e ele é importante desde 2020. Então, eu já sabendo disso, nessa época, eu comecei o curso da professora Janete porque o meu plano B seria realmente o francês. Eu inclusive vou deixar o link aqui na descrição do curso da professora Janete. Então, se você está nesse caminho de imigração, saiba que talvez o francês pode abrir portas para você conseguir a residência permanente, inclusive se você ainda estiver no Brasil. Eu até tenho uma playlist aqui no nosso canal contando a história de várias pessoas que, sem nunca terem pisado aqui no Canadá, conseguiram a residência permanente do Brasil, justamente por causa do francês. Então, vou deixar também o link dessa playlist para você assistir essas histórias. Quem sabe essas histórias te motivem a você pesquisar um pouco mais sobre essa jornada de imigração.
E sim, eu teria concluído essa jornada do francês e eu aplicaria pelo Express Entry, ou então talvez as outras oportunidades que surgissem, como agora tem, né, os programas provinciais para os falantes da língua francesa. Então a minha carta na manga na época era o francês. Se não tivesse surgido essa oportunidade da política pública, eu teria abraçado as oportunidades do francês. E eu sempre estive muito aberta em relação a mudar de província, nunca tive problema com isso, em morar em cidade pequena, eu realmente estava disposta a imigrar, custe o que custasse. Se eu tivesse que ir para o interior de Saskatchewan, lá eu estaria, que inclusive eu fui, né? Com as viagens da Jornada do Imigrante eu fui, tem vídeo aqui no canal mostrando essa viagem pelo interior de Saskatchewan, então eu realmente estava disposta a ir para qualquer lugar, a realmente conquistar a residência permanente. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acabei optando por seguir com o caminho do TR to PR Pathway e o tempo de processamento foi de 3 anos. Sim, 5 anos de Canadá e 3 anos esperando pela residência permanente. A minha imigração foi dessa forma, não foi da forma como eu imaginava. Eu achava assim que demoraria pelo menos uns 3 anos para conseguir a residência permanente, mas 3 anos da data que eu cheguei, né? Não da data que eu apliquei para residência permanente. Mas no fim, deu tudo certo. Aqui está um cartão de residente permanente e eu também desejo que algum dia você consiga segurar assim, ó, o seu cartão de residente permanente nas suas mãos. Eu desejo verdadeiramente, profundamente, que você estude um pouco mais sobre o processo, porque há inúmeras oportunidades de imigração aqui no Canadá. Então, em termos de imigração, se o Canadá é o país que você deseja morar, saiba que há dezenas de opções. Obviamente que nem todas elas são específicas para o seu perfil de imigração, mas que se você estudar mais sobre isso, pode ser que alguma dessas opções ela realmente se encaixe no seu perfil, ou que você consiga melhorar um pouco mais o seu perfil para você se encaixar neste determinado programa de imigração. Segundo ponto, trabalho. No vídeo que eu fiz quando eu completei 2 anos aqui no Canadá, eu estava trabalhando como Security Officer, oficial de segurança. Eu trabalhava para uma empresa privada, eu acabava fazendo patrulha, ronda, eu estava terminando o college, né, de Police Foundations, que é fundações policiais. Naquela época eu estava muito voltada à área de segurança pública, que inclusive é parte do meu background do Brasil, que eu era bombeira militar. Então, hoje, 5 anos após aqui no país, a minha vida mudou completamente. Completamente. Hoje eu tenho uma empresa aqui no Canadá, decidi mudar completamente de área. Eu estou estudando agora, estou fazendo faculdade. Inclusive, se você não assistiu este vídeo, eu acabei falando um pouco mais sobre essa minha mudança de carreira, por que fazer essa transição de carreira, mas a verdade é que eu encontrei outras oportunidades aqui no país. Eu não me enxergo mais sendo funcionária pública, eu tenho vários amigos que são funcionários públicos, inclusive essa é uma área que pouco se fala, mas que é muito interessante sim, para vários perfis, tem várias pessoas que almejam isso aqui no Canadá e eu sou uma das pessoas que mais vai te encorajar, se esse é o caminho que você deseja seguir. Porém, depois de muito pesquisar, depois de muito explorar, né, o Canadá, todas as possibilidades, eu vi que não seria o caminho mais adequado para o meu perfil. Então, por que não mudar? Então, atualmente, eu voltei a estudar, então eu estou fazendo faculdade aqui no Canadá e pretendo daqui 2 anos, né, vamos torcer que eu termine essa faculdade em 2 anos, né, que eu consigo, enfim, eu expliquei nesse vídeo, mas eu consigo conseguir eliminar algumas matérias, né, da faculdade, então eu consigo terminar em menos tempo, mas vamos ver se esse menos tempo será de fato 2 anos. E aí sim eu consegui galgar outros passos em relação ao mercado de trabalho. Essa é a minha realidade. Mas um ponto que eu quero levantar para todos vocês é que o mercado de trabalho aqui no Canadá, ele te permite abraçar outras oportunidades. Às vezes, é o que eu gostaria que tivesse me dito quando eu estava no Brasil. Não é porque você atua em determinada área no Brasil que necessariamente você tem que atuar nessa área aqui no Canadá. Você se reinventar é uma possibilidade. Você mudar de carreira é uma possibilidade. E muita gente busca o Canadá justamente para isso. Lúcia, eu estou buscando uma nova vida. Pode ser que essa sua nova vida você consiga atingir aqui no Canadá, com a imigração, enfim, buscando novos ares. Então eu sou realmente uma entusiasta disso, de você realmente estar feliz. Eu sei que o estar feliz é algo muito amplo, né? Mas que você se realize. Que você não seja apenas a definição da sua profissão, mas que a sua profissão te traga felicidade e não que seja o único motivo da sua felicidade, sabe? Então acho que essa foi a principal questão que eu aprendi aqui no Canadá nos últimos
tempos. E o meu intuito com esse vídeo é que você realmente pesquise um pouco mais sobre a sua área de trabalho aqui no Canadá, que você realmente faça networking com as pessoas que trabalham na sua área aqui no Canadá, para você ter uma visão em relação à sua área ainda do Brasil, antes mesmo de você chegar aqui no Canadá. Eu acho que isso vai ser muito benéfico para você e inclusive tem vários vídeos sobre isso aqui no nosso canal. Vale a pena você pesquisar. Se você digitar a palavra trabalho, né, a palavra-chave trabalho aqui no nosso canal, acredito que terão inúmeros vídeos em relação a esse assunto e vale a pena você assistir. Terceiro ponto, e esse é um ponto que mexe com muita gente: inverno. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu falava que o inverno para mim não era um problema, que o inverno, na verdade, seria o menor dos meus problemas. E as pessoas falavam assim: isso é porque você acabou de chegar. Isso é porque você está apenas no começo da sua jornada. Espera passar um tempo para ver se você vai continuar com esse discurso. Cá estou eu, 5 anos depois, dizendo para vocês que sim, o inverno continua sendo o menor dos meus problemas aqui no Canadá. Inclusive tem uma frase que eu vejo com frequência, o Joel, do perfil To Canada, ele costuma dizer que o inverno é um preço muito baixo que a gente paga para ter essa qualidade de vida. É óbvio que tudo isso depende da sua realidade. Isso depende muito do seu estilo de vida. Eu gosto de fazer atividades ao ar livre, e isso independe de estação. Tem até alguns vídeos aqui no nosso canal onde eu faço cross country, esqui, já patinei, faço trilhas durante o inverno. Então assim, o inverno não me impede de viver. O inverno não me impede de eu fazer minhas atividades, enfim, vida normal. Há uma coisa, um pormenor na questão do inverno que eu acho que é muito importante de ser frisado. E tem um vídeo inteiro aqui no canal apenas sobre isso, que é o pior problema do inverno. Não é o inverno, não é o frio, mas sim a ausência de luz solar. Isso sim, talvez no primeiro ano você não sinta muito, mas eu já te deixo de recomendação desde já. Cuidado com seus níveis de vitamina D, é recomendado pelo Conselho de Medicina aqui do Canadá que você realmente tome as suas vitaminas, tome vitamina D para te ajudar com essa questão, que você se exponha à luz solar o máximo que você puder nos dias em que tiver, né, a incidência solar, porque geralmente nos dias de neve são dias realmente cinzas. E qual que é o grande problema aos meus olhos? Que amanhece mais tarde e escurece mais cedo. Então seus dias são curtos. Pensa bem, durante o verão, o momento que nós estamos agora, amanhece às vezes 5 e meia da manhã e escurece 10 horas da noite. Então o nosso tempo de incidência solar ele é muito grande. No inverno ele é mais curto, porque amanhece cerca de 8 horas da manhã e escurece por volta das 4. Então pensa, disso daqui você tem só isso aqui de incidência solar. E eu até acabei comprando isso daqui, que a gente chama de Happy Light, luz feliz, uma LED therapy, que é uma terapia de LED, porque essa luz ela acaba simulando a luz solar. Então eu acabo deixando aqui no meu escritório, quando eu estou trabalhando, enfim, estudando, eu acabo deixando um pouco ligada para simular a incidência solar durante o inverno, para isso amenizar esses efeitos realmente da falta de incidência solar, que é cientificamente comprovado. Então até vou deixar os links disso, se você tiver mais interesse, tiver curiosidade em relação a isso, é para você clicar e para você se preparar, porque o inverno ele é o menor dos meus problemas, mesmo morando aqui no Canadá há 5 anos. Porém, a falta de luz solar durante o inverno, isso sim é um detalhe que me chama bastante atenção. E não é uma exclusividade do Canadá, tem até uma série de vídeos que eu acabei fazendo com pessoas que moram em outros países, inclusive vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo também, e várias pessoas que moram na Europa, elas relatam exatamente a mesma coisa. Durante o inverno, a falta de luz solar é o que acaba realmente trazendo essa questão difícil para eles, de dificuldade, que muita gente acaba pontuando. Então, tenha isso em mente. Tenha isso em mente quando você pensar em mudar aqui para o Canadá, se você está procurando o país. E o próximo tópico é inglês. Minha gente, quando eu cheguei neste país, eu só conseguia falar com o auxílio do Google Tradutor. Eu não conseguia formar uma frase completa muito por medo, tá? Muito por medo, e eu acredito que essa seja a realidade de muitos de vocês. Eu tinha medo de falar, vergonha de falar. Imagina o que as pessoas vão pensar. E eu acho que é costumeiro do brasileiro se sentir dessa forma, de ser julgado por estar fazendo algo errado.
Porém, aqui eu senti uma receptividade muito grande dos canadenses, dos outros imigrantes, e isso te deixa mais à vontade. Então, com o passar do tempo, óbvio que eu fui estudando mais inglês, até hoje eu estudo inglês, eu tenho aulas todas as semanas com tutores nativos, faço online mesmo, né? Mas para eu realmente me expor cada vez mais. Então, até uma dica que recentemente eu falei lá no Instagram que tem me ajudado enormemente, eu tenho utilizado. Não sei se vocês conhecem o aplicativo Spotify, tem também o Audible, que são aplicativos que você consegue ouvir livros. Então eu tinha costume de ler livros, ainda leio livros, mas agora eu também consigo ouvi-los. Então eu coloco para ouvir o livro, escuto também podcast, eu leio os livros, leio notícias, tenho as aulas de conversação com os nativos, e isso obviamente colocou o meu inglês em outro patamar. Sem contar o período que eu acabei também estudando para o teste de proficiência. Eu fiz o teste do IELTS, vou deixar também o link aqui na descrição, caso você tenha curiosidade em saber um pouco mais sobre esse teste. O que acontece? Durante o meu período de estudos para o teste de proficiência, eu tive um salto gigantesco do meu nível de inglês, porque foi um estudo extremamente focado para o objetivo que era o CLB9. Então é óbvio que eu saí deste patamar do inglês para este patamar aqui. E agora eu faço só a manutenção do meu nível de inglês. Tive, obviamente, a minha dificuldade com o inglês durante o college, mas, sendo bem honesta, depois de 5 anos morando aqui, aquela dificuldade hoje não passa de uma mera lembrança, que eu realmente tive que me dedicar enormemente para conseguir acompanhar o ritmo dos colegas. Na época, eu era uma das pouquíssimas estudantes internacionais no meu curso, que é um curso que não é comum você ter outros estudantes internacionais, então aquilo para mim foi uma dificuldade, mas hoje aquilo realmente não passa de uma lembrança. Foi o momento que eu tive que passar para atingir o patamar que eu estou hoje. Não recomendo, em hipótese alguma, que a pessoa venha com nível de inglês baixo aqui no Canadá. Eu acho que a sua vida vai ser muito difícil e ela não precisa ser difícil desse jeito. Então, é óbvio, tudo depende do setor que você vai trabalhar, qual que é a sua expectativa, mas eu posso te dizer com 100% de certeza, quanto melhor for o seu nível de inglês, mais adaptado você vai estar à cultura do país. Inglês é extremamente importante. E agora tem a questão do francês, né? O francês, obviamente, também tem o seu espaço aqui no Canadá e pode ser que, se você fale as duas línguas, isso vai te abrir mais possibilidades, especialmente no quesito imigração. Então, a gente não pode deixar de esquecer do francês, que também hoje é peça-chave aqui no Canadá. Um outro ponto bem importante é saúde. Sim, se você não assistiu os meus vídeos em relação à saúde aqui no Canadá, também deixo de recomendação para você, porque há vários pontos extremamente importantes. A minha expectativa em relação à saúde do Canadá era completamente diferente do que a realidade que eu vivo, do que a realidade que os meus amigos vivem, do que a realidade que eu encontrei aqui no Canadá. É óbvio que várias pessoas têm experiências negativas, várias pessoas têm experiências positivas, mas eu encontrei um sistema muito justo. E eu sei, esse é um tema extremamente polêmico, por isso que eu sugiro que vocês assistam os outros vídeos. Eu entendi como que o sistema funciona. E é muito fácil você criticar o sistema quando você está muito acostumado com a saúde privada do Brasil. É muito fácil você criticar o sistema de saúde aqui do Canadá. Porém, se você está pensando em morar aqui no país, você realmente precisa estar ciente de como que o sistema funciona. Não é como o atendimento de um convênio no Brasil. Até inclusive esses dias isso foi um tema extremamente polêmico lá no Instagram. Eu vou deixar aqui a postagem que eu fiz sobre isso. Eu quero que você leia os comentários dessa postagem lá no Instagram. Veja quantas pessoas colocaram sobre as suas experiências positivas com o sistema de saúde aqui do Canadá. E por que eu tô falando isso? Porque sempre foi um tema de red flag, de alerta para as pessoas. O Canadá é muito bom, menos o sistema de saúde. Hoje a minha visão é completamente diferente. Se você souber navegar pelo sistema, o sistema ele é muito bom. O que acontece? Óbvio, mais densamente, você vai ver eu falando sobre isso nos outros vídeos específicos sobre a saúde, mas só para ilustrar algumas questões para você. Aqui nós temos a telemedicina, nós também temos os médicos de família e nós também temos walk-in clinics. É óbvio que o sistema ele é diferente de província para província, mas basicamente é isso.
Se porventura você não tiver médico de família, que esse é um ponto de grande questão aqui no Canadá, nem todo mundo tem médico de família, mas isso não significa que você não vai ser atendido num hospital, que você não vai ser atendido em uma clínica. Basta você ou ir em uma walk-in clinic, dependendo da gravidade do seu problema. Se for muito grave, você pode ir para o pronto-socorro do hospital, ou então, se for uma dor de garganta, alguma questão, você quer uma receita de um antibiótico, você quer uma prescrição de um exame, qualquer coisa dessa natureza, e você não tem médico de família, você pode recorrer para a telemedicina. Então você tem aqui 4 pontos que você pode recorrer caso você tenha alguma situação de saúde. Se não for uma questão grave, e você for para emergência, você vai esperar. A gente está falando de espera de 5 horas, 8 horas, 12 horas, dependendo da situação. Se não for julgado grave para aquela equipe médica. Lúcia, mas eu acho que o meu caso é grave. Mas talvez, no dia que você foi no hospital, pessoas que estavam mais graves que você tinham prioridade. E com isso você foi ficando para trás. Porque, obviamente, se você ficou esperando 8 horas, a sua situação não era de risco de vida. Enquanto que em outras pessoas, se elas não fossem atendidas com mais urgência, elas poderiam morrer. Então essa situação ela é bem delicada. Eu sei que é um ponto bem controverso, né? E eu peço gentilmente que vocês pesquisem mais sobre isso antes de vir aqui para o Canadá. Recentemente, assim, vários amigos passaram por situações bem delicadas de saúde, eu pude acompanhar todos os passos deles aqui no Canadá e eu fiquei impressionada com o atendimento que eles tiveram. Foram situações realmente graves, que eles realmente precisavam de suporte e que o sistema do Canadá deu todo o suporte necessário para eles fazerem atendimento. Inclusive, médicos do Brasil recomendaram eles a ficarem no Canadá, porque no Brasil, mesmo em bons hospitais, eles não receberiam o mesmo tratamento e teriam até que pagar por isso, porque o plano de saúde não iria cobrir o tratamento completo. E que aqui no Canadá eles teriam absolutamente tudo coberto pelo sistema de saúde. Inclusive, alguns amigos brasileiros tiveram a oportunidade de terem tratamento com médicos brasileiros aqui no Canadá. Médicos brasileiros que são referências mundiais e que trabalham aqui no Canadá. Médicos que bem provavelmente eles não teriam acesso se estivessem no Brasil, porque são médicos que estão trabalhando na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, são pessoas que saíram do Brasil para buscar melhores oportunidades, assim como nós. E aqui eles estão tendo tratamento com esses médicos. Então, assim, é óbvio, o sistema não é perfeito, assim como nada no país é perfeito. Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. A minha expectativa quando eu cheguei aqui no Canadá não era das melhores. Tanto é que eu mantive o meu plano de saúde privado do Brasil por muito tempo, achando que eu realmente teria problemas aqui no Canadá, mas qualquer coisa eu pegaria um voo e iria para o Brasil. Tive sim uma questão bem delicada, eu inclusive deixei no destaque lá no Instagram, o destaque Jill, que eu falei sobre a retirada desse dispositivo intrauterino, né? Foi uma questão bem delicada que eu tive aqui no Canadá, foi realmente um azar, porém, isso, mesmo tendo essa experiência, eu não coloco como negativo o sistema de saúde aqui no Canadá. Tanto é que eu não tenho mais o seguro privado do Brasil e sigo bem feliz com o sistema aqui do Canadá. Eu sei, vai ter muita gente nos comentários dizendo, você ficou louca, o sistema aqui é ruim. Eu entendo perfeitamente a sua opinião. Possivelmente você esteja como eu lá em 2021, quando eu tive essa experiência ruim aqui no Canadá. Porém, eu estudei um pouco mais sobre o sistema, eu tentei entender todos os outros caminhos e hoje, depois de conhecer e estudar um pouco mais sobre o sistema de saúde aqui do Canadá, eu realmente não tenho mais qualquer preocupação em relação a isso. Por fim, vamos a um tópico extremamente delicado e que tem sido assim uma polêmica nas redes sociais, especialmente entre os perfis de política, que é a segurança do Canadá. Sim,
Infelizmente, em vários pontos, a segurança do Canadá tem deixado a desejar. Há muitos casos de roubo de carros, break and enter, né, que é invasão de casas, e situações delicadas envolvendo usuários de drogas. Então, se porventura você entrar em qualquer site de notícias aqui do Canadá, você notoriamente vai ver alguns casos bem delicados em relação a isso. Tem sido publicado cada vez mais esses casos de violência, esses casos de crimes aqui no Canadá. E um ponto que me chama bastante atenção, tem sido cada vez mais comum você ver usuários de drogas nas ruas. Então, infelizmente, não é uma particularidade apenas dos grandes centros, em cidades menores. Eu rodei o Canadá inteiro, estive em quase 200 cidades e não é um problema específico de Toronto, um problema específico de Vancouver, um problema específico de Calgary, mas da quase totalidade das cidades grandes, médias e pequenas aqui do Canadá. Em Charlottetown, que é uma cidade de 40 mil habitantes, em Prince Edward Island, que é uma ilha no Atlântico, lá tem também usuários de drogas andando pelo centro das cidades. Então, esse é um problema bem forte e, inclusive, novamente, a importância da gente realmente conhecer outras realidades. Se você assistir os vídeos que eu fiz dessa série, né, contando as diferenças entre o Canadá e os outros países, você vai ver que eles relataram exatamente a mesma coisa que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, é exatamente a mesma situação. Infelizmente, é um problema muito delicado e que tem se agravado e muito depois da pandemia. Então, não é uma situação especial do Canadá, especial de Toronto, mas abra sua mente. É realmente um problema do mundo, que infelizmente, está fora das nossas mãos, o que a gente pode fazer em relação a isso. Então eu não sei qual que é a sua realidade no Brasil, se isso é algo normal da região onde você mora, se você tem contato com situações dessa natureza, mas em relação à minha realidade aqui no Canadá, eu me sinto extremamente segura, sim. Eu não moro em uma região, já morei, mas não moro mais em uma região onde é frequente você ter usuários de drogas. Geralmente essa região é no centro da cidade, então tome muito cuidado se você for morar no centro da cidade. Procure não morar próximo de abrigos, que geralmente são esses os lugares onde você vai encontrar mais essas pessoas. E por que eu digo isso? Geralmente essas pessoas, elas estão sob efeito de drogas, então elas não vão pensar antes de atacar alguém. Tá? Então, realmente é uma questão bem delicada. Eu até sugiro que você pesquise um pouco mais sobre esse assunto, que é muito delicado você trazer tudo isso nas redes sociais. As pessoas tendem a distorcer o que você está falando, então tome muito cuidado. Obviamente que nas notícias você também vai ver discursos bem distorcidos, mas é só realmente um ponto de atenção. Eu trago como uma red flag para você, que é sim comum você ver usuários de drogas nos centros das cidades aqui do Canadá. É sim muito comum. O roubo de veículos, então, cada vez mais, até alguns amigos lá de Toronto relataram que eles estão começando a vender cada vez mais dispositivos de segurança para carros. Então, aquele trava-carneiro, alarmes, tem sido cada vez mais comum, porque tem aumentado e muito o número de furtos de carros aqui no Canadá. Ponto importante que precisa ser falado e que possivelmente muitas pessoas que estão pensando em morar aqui no país passa batido. Essas questões, as negativas, né, geralmente as pessoas acabam realmente não tendo contato, mas que eu trago realmente como um ponto de atenção para você. Mas você deixaria de morar no Canadá por causa disso? Não. Se eu for comparar com a realidade do Brasil, o Canadá é infinitamente melhor. A segurança foi o ponto que me trouxe até aqui e sim, eu ainda me sinto segura. As casas não têm muros, a violência não é da mesma forma como é no Brasil, a realidade não é a mesma do Brasil e por enquanto, da forma que está, eu me sinto segura no Canadá e esse não é um ponto que me faria hoje sair do país. É óbvio que se a situação se agravar, o amanhã a gente não sabe.
por enquanto, estou feliz com a minha realidade aqui no Canadá. E esses foram alguns pontos que eu quis trazer para vocês refletirem. É óbvio que tem muito da minha opinião, da minha história, da minha situação aqui no Canadá, então pode ser que você discorde de alguns pontos e tá tudo bem. Nós temos realidades completamente diferentes. A minha vida, eu sei que eu tô numa situação muito diferente da grande maioria das pessoas aqui no Canadá. A minha história de imigração foi muito diferente da grande maioria das pessoas aqui no Canadá, e o que eu te sugiro? Fazer networking com mais e mais pessoas. Conhecer a realidade de mais e mais pessoas. Assim você vai abrir a sua mente, abrir a sua visão para outras realidades e conseguir analisar tudo isso para ver se vale ou se não vale a pena para você. Se as suas expectativas estão de acordo com o que as pessoas estão dizendo que é a realidade delas. Mas é óbvio, sempre tenha em mente que cada pessoa que vem aqui, eu, outros criadores de conteúdo, até mesmo você, nós temos uma questão muito importante que se chama viés. Eu tenho o meu viés em relação ao Canadá, você tem o seu, talvez seja um sonho seu, e você tem o seu viés. Outra pessoa, às vezes ela nem queira estar aqui, ela quer morar nos Estados Unidos, então é óbvio que ela vai olhar o Canadá com um outro olhar. Talvez a pessoa nem queira estar aqui, ela só está usando o Canadá talvez como um meio para chegar na Europa, então ela tem um outro viés. Então se atenha a todos esses detalhes quando você for ouvir opiniões diferentes em relação ao Canadá. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Tem muita sugestão de vídeo aqui para você na descrição, então não deixe de ver esses outros vídeos que tem mais e mais informações para complementar o que eu falei por aqui. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Saiba que a gente tem aqui uma área exclusiva para a gente fazer networking entre nós. Todo mês a gente faz um encontro para conhecer a história das pessoas, dividir um pouco das angústias, contar as conquistas, e se você quiser fazer parte dessa área, se chama Área de Membros, tem um botão aqui embaixo, basta você clicar para ser membro. Mas se você quiser só se inscrever aqui no nosso perfil para acompanhar os vídeos que a gente posta semanalmente, basta você se inscrever, clica no botão aqui embaixo, já deixa o like aqui para nós e ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!